Estamos de volta com Frente a Frente, vamos para o nosso terceiro e último bloco. Reinaldo, eu tinha te perguntado o seguinte, nós temos aqui na região 2 órgãos cuja principal função é exatamente diminuir os efeitos da seca, que são o DENOX e a Codevasf. O que é que eles poderiam e deveriam fazer nesse momento? Olha, primeiro, esses órgãos têm que entender a realidade do município. Ele tem que ser um agente de proposta de política pública para a região, regional. Porque a gente trabalha em órgão público, igual eu trabalho, sabe, Jorge? A gente está recebendo os pacotes fechados de Brasília, onde que for. Quando que não conhece a realidade. Que não conhece a realidade, aqui não adequa para a gente aqui. Então, eu acho que a primeira função, tanto do DENOX quanto do Codevasf, seria aproveitar o potencial técnico dos seus funcionários e montar proposta condizente com a realidade do norte de Minas. Ou seja, os projetos para o governo têm que sair dessas unidades de planejamento, do DENOX e da Codevasf. E não deixar pegar o que está lá em Brasília e trazer para cá para a gente adequar. Nós temos aí um programa Água para Todos, que a gente tem que construir algumas barragens, que são 692. Barraginhas? Barragem não, médio, porte médio. 692 barragens. O que acontece? O projeto veio pronto, nós não podemos alterar. Então são coisas que não devem ser aceitas. Agora, se você não pegar isso também, você fica sem o recurso. Então eu acho o seguinte, a gente tem que criar aqui, nesses órgãos aqui, uma equipe, né, de notáveis, né, que aqui tem muito técnico bom, para fazer propostas. Ou seja, eu falei que 70% da água que cai aqui vai para o oceano. Nós temos que ter esses técnicos com barramento, fazendo pequenas barragens, pequenos projetos, que não precisa ser caro, porque o problema desses órgãos é querer fazer barragens do tipo Jequitaí, entendeu? Do tipo outras grandes aí, não que não sejam necessárias, são necessárias sim. Mas primeiro nós temos que resolver o que está aí agora. Eu quero água na comunidade, então tem que pôr água na comunidade lá. Eu quero sistema de abastecimento de água, eu quero projetos, propostas para barramento de água, para dar água para os animais, para eles não morrer de sede. Então o mais importante é isso. Eu acho que tinha um projeto, eu lembro que era do meu tempo que eu trabalhei lá, quando o Roberto Amaral era o diretor, de 7 pequenas barragens nos afluentes do Rio Verde, exatamente para poder reviver o Rio Verde, renascer o Rio Verde. Isso não foi feito até hoje, tem mais de 20 anos. Pois é, e outra coisa, eu estou assessorando a AMAN, estava, né, fazendo reunião com a AMAN, né, descentralizada, para mostrar aos prefeitos que todo município ele deveria ter uma proposta, um programa municipal de convivência com a seca. Então, o desafio nosso é convencer os prefeitos para que eles criassem. Que dinheiro, sabe, Jorge? Existe dinheiro, se não existe é proposta, se não tem é projetos. Se tiver um projeto lá, você vende esse projeto. Então, a gente estava querendo isso. Cada prefeitura fizesse um projeto de convivência com a seca. Cada município localizado aí. Aí sim, nasceria esse projeto de convivência com a seca das bases. E não chegarei lá de cima e jogarei aqui para a gente fazer. A classe rural da região hoje não tem condição financeira de recuperar o que perdeu. Porque está devendo, não tem condição nem de pagar. Então não tem condição de novos créditos. Como é que faz? Olha, primeiro a gente tem que trabalhar a questão dos bancos. Porque nós estamos no 5º ano de seca, né? Então a última negociação de dívida aqui que aconteceu aqui foi até 2006. Projetos elaborados antes de 2006, a gente conseguiu prorrogar, renegociar. Então, 2006, são 10 anos, entendeu? E esse pessoal que fez depois de 2006, como é que está fazendo? Que está tudo vencendo agora. Aí nós temos que fazer uma ação, igual eu estava falando, a gente conseguiu isso o ano passado, fazer relatório de provar para o governo que nós estamos numa seca incontrolável. Porque aí sim nós vamos tentar medidas para renegociação de dívida. Não é perdão de dívida, mas renegociar essas dívidas. E outra coisa, para tirar o produtor da situação que ele está, o modelo de crédito rural que está aí não atende não. Então nós temos que pegar um projeto, por exemplo, a questão do juro, tá? Ver qual seria esse juro aplicável a esses novos projetos. Outra coisa, o prazo. O prazo nosso aqui normalmente, Jorge, é de 10 anos. Normalmente são 3 anos de carência e 7 para pagar. Os manos acham que tem que prolongar esse prazo. Mas tem que ser. Nós temos que ter pelo menos uns 20 anos para a gente começar a acertar, corrigir o estrago que está aí.
entendeu? Nós temos que recuperar a economia gastando. A Emater tem uma ideia mais ou menos aí de quanto seria necessário para recuperar tudo que perdeu? Olha, se eu te falar o seguinte, em termos de prejuízo, nós estamos chegando a 2 bilhões de reais em 5 anos. 2 bilhões? Bilhões, tá? Se você pegar aqui, que houve uma evasão aqui, 1.500.000 cabeças de gado, se você pôr aí a 1.000... E o que perdeu de pasto? E o que perdeu de pasto, leite, a produção nossa aqui em 2010 de leite era 600 mil litros por dia, entendeu? Hoje não está 250. Entendeu? São prejuízos, sabe, Jorge, que a gente tem que rever. E outra coisa, para consertar isso, eu tenho que investir. Agora, alguém tem que pegar esse relatório e ir para a Câmara defender. Nossos deputados, não? Os nossos deputados, cadê os nossos deputados? Então, isso nós temos que chamar a atenção, que proposta nós temos. Tem que ter alguém para pegar isso aqui e levar para frente, politicamente. Enquanto técnico, a gente está aí com as soluções. Agora, politicamente, não é nossa área. Quer dizer que, para concluir, nosso tempo está terminando, você acha que se não tiver uma intervenção forte do governo esse ano, a situação é dramática? É complicado, que já está complicado, vai piorar mais ainda, tá? Então, e outra coisa, a situação, inclusive política, está muito tensa. Então, quando você pega a tensão política, a social, da sede, da fome, essas coisas tudo, complica mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com mais carinho, Mas essa ação tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Então, a gente tem que deslanchar isso. Então, a Defesa Civil deveria já estar agindo para não ficar lá no mês de julho, de coisa, começar os caminhões-pipa, não é por aí não. Cesta básica, a gente tem que mudar esse tipo de ação para ver o que ele pode fazer. O ano passado você viu, Itaiobê ficou sem uma gota de água. O que foi feito para resolver lá? Não, choveu, todo mundo esqueceu. E aí? Como é que vai fazer? Então, vários municípios aí foram abastecidos, tá? Caminhão-pipa para a cidade, sede. E aí, esse ano vai acontecer a mesma coisa? Nós vamos ter água suficiente? Não choveu? Então essas coisas têm que ser repensadas. Será que Itaiobê está pensando na estratégia de não acontecer o que aconteceu ano passado? Então essas coisas a gente tem que pensar, sabe? Os políticos têm que começar a agir, entendeu? Não esquecer, não. Acho que choveu bem em janeiro que resolveu a situação. Não, resolveu não. Então a gente tem que realmente ter propostas inteligentes e para a gente sair disso aqui. Senão, cada vez, eu estou falando, nós temos mais 2 anos ainda, prováveis de seca. Tomara que não acontecesse não, mas a previsão de chuva mesmo é para 2018. Com esses alertas do Reinaldo, da Emater, nós estamos encerrando esse frente a frente. E fica esse alerta aí. Se não houver providências sérias e rápidas das autoridades, o norte de Minas pode realmente sofrer uma hecatombe. Muito obrigado.